eu estou tomando esse remédio, eu posso dirigir? Hoje a gente vai falar desse tema muito importante da interação entre alguns remédios psiquiátricos e a capacidade de dirigir. Meu nome é Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, sempre dialogando aqui com a sociedade, hoje num diálogo de mão dupla, para usar a metáfora do volante. Nós vamos falar nesse vídeo sobre se pode ou não tomar antidepressivo, qual antidepressivo pode tomar, qual aquele que interfere, os calmantes, remédios para baixar a ansiedade, podem ou não podem ser usados, se eles interferem ou não com a capacidade, e além dos antidepressivos e dos calmantes, vamos falar de antipsicóticos e do lítio. Vamos ver então cada um deles. Eu vou falar dessa diretriz que foi lançada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Assim que você se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like se você achar esse vídeo importante e clica no sininho para receber alertas quando tiver vídeo novo, porque toda semana tem vídeo novo no ar. Esse tema é extremamente relevante, sempre que a gente prescreve algum medicamento, surge essa dúvida, mas tomando esse remédio, eu posso ou não posso dirigir? Claro que essa é uma dúvida pertinente para um monte de medicamentos, não só para os remédios que a gente usa na psiquiatria, mas no caso dos psicotrópicos, das medicações psiquiátricas, como elas agem no cérebro, a atuação delas é no sistema nervoso central, essa dúvida é ainda mais pertinente, é uma dúvida bastante importante. Então, esse documento, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, fez uma pesquisa enorme, um levantamento muito interessante, vasculhou a literatura científica, procurando os estudos que falavam sobre essa interação entre diversos medicamentos e a capacidade de dirigir. Tá tudo lá explicado como é que são feitos os estudos, as análises, muito interessantes, sabe? Tem estudos de laboratório, então que você faz o sujeito tomar o remédio, aí bota ele lá num simulador realista e vê se ele come faixa, vê se ele acelera demais, se ele demora para frear. Estudos também de vida real. Então eles pegam um monte de acidentes, né, um monte de motoristas envolvidos em acidentes e vai dosando ali no sangue para ver as substâncias que estão presentes no sangue e ver se tem de fato uma associação entre determinados remédios e a ocorrência de acidentes, o risco de acidentes fatais. Pegam vítimas de acidentes fatais ou motoristas envolvidos em acidentes fatais, avaliam se tem remédio no sangue. Então tem muitos estudos, muito robustos alguns achados, que valem a pena a gente conhecer justamente para dar diretriz para nós do que pode e do que não pode tomar. Começando pelo mais óbvio, né? Os calmantes, os tarja preta, Rivotril, diazepam, clonazepam, o flunitrazepam, enfim, os PANs da vida, os tarja pretas, as drogas chamadas de benzodiazepínicos, são calmantes, eles abaixam a função global do cérebro. Tem um vídeo específico aqui sobre os tarja preta, né, sobre como funcionam os calmantes. Eles não são venenos, não são problemas necessariamente, mas como eles abaixam a função geral do sistema nervoso, eles de fato prejudicam a capacidade de dirigir. Tem um estudo europeu, por exemplo, mostrando que os benzodiazepínicos são a segunda substância mais encontrada em motoristas envolvidos em acidentes com vítimas fatais. E a terceira mais encontrada em motoristas envolvidos em acidentes com vítimas graves. Então, de fato, eles interferem, e todos, tá? Daniel, mas e o flunitrazepam, e o clonazepam, e o lorazepam? Todos os benzodiazepínicos interferem. Claro que se você tomar na noite anterior um remédio de uma meia-vida curta, como o flunitrazepam, por exemplo, você vai acordar no outro dia de manhã, isso não necessariamente vai interferir. Mas tomar o remédio e sair dirigindo, isso é bastante complicado. Mesma coisa o que acontece com as drogas Z, né, tipo zolpidem, zopiclona. Eles são remédios que são indutores do sono. Se você tomar e for dirigir, você vai dirigir pior e às vezes com grande prejuízo na capacidade de reflexos, de freagem, de mudança de faixa e tudo mais, e isso pode ser bastante perigoso. Tá, mas eu tomo à noite e eu só vou dirigir no outro dia de manhã. Aí os estudos são mais seguros, então, porque o remédio sai do sangue ao longo da noite, você dorme, acorda e acorda bem, sem a sonolência. Claro, cada organismo é diferente, é sempre importante conversar com o seu médico sobre isso, mas de forma geral isso é mais seguro. Com relação aos antidepressivos, a notícia é boa, porque os mais utilizados, os mais modernos, como os inibidores seletivos da recaptura de serotonina ou os de ação dupla de serotonina e noradrenalina, eles não interferem com a capacidade de dirigir de forma geral. Ao contrário, até para pacientes com depressão, que a própria depressão atrapalha, o antidepressivo se torna algo mais seguro. Então,
eles não diminuem os reflexos, eles não interferem com, nesses testes, né, que a gente vê, esses testes que são feitos de simuladores e tudo mais, isso não tem um impacto. Os antidepressivos mais antigos, como os antidepressivos tricíclicos, eles têm uma capacidade de sedação maior. Às vezes a gente até usa à noite para ajudar no sono, e esses sim, sobretudo em doses maiores, acima de 125 miligramas, estão associados a maior ocorrência de acidentes. Aí então precisa cuidado. O antidepressivo tricíclico é um remédio que dá sono, o antidepressivo mirtazapina, a trazodona, dois antidepressivos bastante utilizados também por seu aspecto de melhorar o sono, eles então aumentam a sonolência, não podem ser usados logo antes de dirigir. Ah, mas aquela mesma história, eu tomo à noite, durmo bem à noite, de manhã eu acordo sem sonolência, aí tudo bem? Aí é outra história, aí de forma geral, tudo bem. Sempre lembrando que é importante você conversar com o seu médico. Mesmo esses antidepressivos que não dão sono, existem alguns pacientes que sentem sonolência com eles. Eu mesmo mando os pacientes tomarem, né, oriento que os pacientes tomem pela manhã, porque normalmente esses remédios não dão sono, podem até atrapalhar o sono, mas um ou outro paciente tem sonolência com essa medicação. Aí isso pode interferir com a capacidade de dirigir. Os antipsicóticos, que são remédios também bastante utilizados na psiquiatria, não só para psicose, mas às vezes para ajudar o antidepressivo a fazer mais efeito, potencializar os antidepressivos, às vezes como estabilizadores do humor, eles têm algum risco, um risco aí moderado de aumentar a sonolência, de dar alguma sedação. Principalmente os antipsicóticos mais antigos, de primeira geração, clorpromazina, né, o Ampliqtil, eles dão uma sedada, dão uma sonolência, e isso pode interferir com a capacidade de direção. Os antipsicóticos de segunda geração têm muito menos sonolência de forma geral. Existem alguns que dão sono, tipo olanzapina dá sono, clozapina pode dar sono, aí você tomar e dirigir é perigoso, mas você, mesma história, tomando à noite, dormiu bem, acordou sem sedação, a quetiapina faz isso também, que é de segunda geração, às vezes a gente até usa para induzir o sono, para ajudar a pessoa a dormir bem, acordou bem, não está sedado, então aí é outra história. Mas tomar e dirigir é perigoso. E por fim, o lítio, um estabilizador do humor bastante importante também na psiquiatria, ele não altera, de forma geral, o alerta, não interfere com a capacidade de direção. Isso são linhas gerais, tem o documento completo no site, né, da Abramed, vou deixar, como eu falei, o link aqui na descrição do vídeo. É importante você checar o seu remédio que você toma está lá, mas sempre muito importante você também conversar com o seu médico. Pergunta para ele, pode, não pode? Você conta como é que você está se sentindo, como que aquele remédio interfere para você, o seu profissional avalia, a sua médica, seu médico conversam, entendem e definem. Bom, vamos mudar horário, vamos mudar de remédio, você tem como não dirigir em tais dias, enfim. Aí vai ser sempre uma discussão caso a caso, você com o seu médico, com a sua médica. Você já viu algum problema com essa medicação aí? Você já se sente mais sonolento? Tem algum remédio que eu não citei, que você tem dúvida? Coloca aqui nos comentários. Vamos tirar essas dúvidas, vamos tentar responder aqui as perguntas de vocês. Coloca aí a sua experiência. Daniel, eu tomei, não senti sono, eu tomei, senti sono, meu médico me proibiu. Vamos enriquecer esse nosso diálogo aqui. E não se esquece de se inscrever no canal, clicar aí já no sininho para receber alertas quando tiver vídeo novo e deixar o seu like. O seu like no vídeo é importante para ele alcançar mais pessoas e mais gente fazer uma direção segura, sabendo o que pode, o que não pode com relação aos remédios e a direção. Dá aquela maratonada no canal, porque tem conteúdo muito legal aqui para você e toda semana tem mais.